Então, nós estamos terminando o nosso estudo. Como nós falamos, praticamente nós estudamos este livro, né? A Segunda Vinda de Cristo. É um livro do Reverendo Hernandes. São 7 capítulos pequenos. Os sinais gerais da Segunda Vinda, os sinais específicos da Segunda Vinda, o anticristo, o agente de Satanás, os elementos da Segunda Vinda de Cristo, que atitudes a igreja deve ter em relação à Segunda Vinda de Cristo, a celebração das bodas do Cordeiro em sua gloriosa vinda, e o último, a bem-aventurança eterna. Então, o que nós observamos é que cada capítulo era um estudo de um texto bíblico, né? De João, Tessalonicenses, Apocalipse, 1 Tessalonicenses, depois 2 Tessalonicenses, ou ao contrário. E a gente foi estudando algumas passagens bíblicas. Então nós vamos terminar esse livro, mas eu creio que a gente não vai terminar esse tema. Eu tenho um livro que fala sobre o juízo final, e o tema está bem propício, e talvez vamos estudar esse livro, ou alguns capítulos desse livro, mais para frente. Então nós vamos terminar hoje, dar uma pausa em umas semanas, depois a gente vê se a gente continua realmente esse estudo sobre o tema. Tem uma frase de um pastor, de um pregador, que fala a respeito dessa necessidade. Winston Churchill. Ele diz que a decadência moral da Inglaterra era devido ao fato de que os pregadores tinham deixado de pregar sobre o céu e o inferno. Acho que não é só da Inglaterra, né? Qualquer lugar. Quando a igreja não fala mais de céu e inferno, alguma coisa está errada. Porque quando a gente estuda a respeito dos céus, nós somos assim fortalecidos, tanto em esperança. É uma pregação importante. A Bíblia fala que a gente deve juntar tesouros nos céus. Como você vai juntar tesouros nos céus se você não sabe nem o que é o céu? Que nós devemos pensar nas coisas do céu, que nós devemos enfrentar o sofrimento baseado no que a gente conhece a respeito dos céus. E se não estudarmos algo difícil, né? Algo vai acontecendo. E a gente percebe que há uma tentação muito grande da gente buscar pessoas, buscar atender as pessoas, oferecer o que as pessoas querem ouvir, não importar, né? Não pergunta o que está acontecendo com a vida da pessoa, venha de qualquer jeito, né? Venha de qualquer jeito, mas às vezes a gente deixa de falar de coisas importantes, e isso é muito sério, por isso a gente precisa estudar. Apocalipse 21, então, versos de 1 a 8. Vou fazer essa leitura. Apocalipse 21, versos de 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz que vinda do céu, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, um princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele me será filho.
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Passagem muito bonita, mas como a gente estava falando há pouco, não é uma pregação fácil de se fazer, porque aqui não fala só sobre o céu, as maravilhas do céu. Aqui fala também sobre o inferno, sobre aqueles que não herdarão ou não entrarão nos céus. E aí é sempre um tema, digamos, difícil para se falar, mas necessário. Vamos começar aqui do verso 1. Vi novo céu e nova terra. O que são esse novo céu e nova terra? A gente, creio que todos já ouviram falar, que o céu, o novo céu e a nova terra é uma renovação dos céus, da terra que nós temos aqui. E a argumentação é a mesma que está no livro aqui do Hernandes, dizendo que a redenção alcançou não só a igreja, mas todo o universo. Aí baseada lá em Romanos 8, quando fala que a natureza está gemendo também. E ele fala então dessa redenção, a redenção do homem, a redenção da vida. É claro que a gente não vai ter um céu que não tenha natureza, natureza tão bela. Então, a redenção é para o homem e para a natureza. E então céu, aqui não fala só de céu, fala de terra também. Novo céu e nova terra. Ou seja, a ideia é que não haverá mais uma separação do céu e da terra, que algo será uma coisa só, o céu e a terra. E esse novo vem a partir do que já existe. A argumentação baseada em versículos, mas nenhum desses versículos vai falar claramente, é a terra, é a mesma terra, ou ser em outro lugar. Não há uma definição. Esse foi a conclusão que os escritores, comentaristas chegaram. Por quê? Bom, primeiro, quando fala novo céu e nova terra, eles têm essa ideia de não uma destruição. Olha aqui, eu vou ler aqui. Novo céu e nova terra não são novo, que não existiam, mas um novo a partir do que existia. Então, dão essa ideia. Se a gente vai ser novo, mas é a partir do que existe, a gente não vai ser um novo corpo, uma nova pessoa. Deus vai fazer o quê? Vai fazer nos ressuscitar, vai nos dar um novo corpo. Então, por que não, da mesma forma, transformar essa natureza de forma que ela será nova? Agora, é um novo tão a partir do nada, que praticamente é outro, a gente poderia dizer. Então aqui não vamos entrar numa polêmica, porque essas coisas a gente vai saber realmente quando estiver nos céus. Mas a ideia aqui, baseada também em 2 Pedro 3, 2 Pedro 3:12, por exemplo, lá fala sobre o fogo, esperando e apressando o dia da vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aqui o comentário não é aniquilamento, mas renovação, não é novo, mas adição, há uma continuidade entre o antigo e o novo. Não sei que exemplo que a gente pode dar, mas você pega um carro daqueles lata velha que tinha lá, um negócio totalmente destruído, e você pega aquilo lá e é outro, é totalmente novo. Uma vez eu vi o pastor Heber Campos falando a respeito disso, que nós seremos tirados dessa terra, nós estaremos com o Senhor nos ares, e haverá essa renovação. Agora, como isso pode acontecer? É maravilhoso. Sabemos que Deus pode tudo, mas a gente lê também na Bíblia, vou preparar-vos lugar, parece que Deus já está preparando, parece que está preparando algum lugar lá, separado. Então, a gente está simplesmente passando aqui o que existe,
não é tão importante se é aqui, se é ali, se é novo, a partir do zero, a partir de alguma coisa. O importante é estar lá nos céus, é saber que nós poderemos estar com Jesus, e aí a sequência do texto vai ressaltar essas outras coisas aqui. Eu já disse há pouco que não haverá separação entre o céu e a terra, baseado aqui no primeiro versículo, né, que o primeiro céu e a primeira terra passaram, e depois no verso 3, quando diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Como que é hoje? Terra e céus. Deus está nos céus, nós estamos na terra. Então, baseado nessa ideia de que Deus estará com eles, o comentário faz essa junção de céus e terra, é uma coisa só. Não vai ter um céu distante onde Deus vai estar e uma terra onde nós estaremos. Uma coisa só, é esse céu, porque a Bíblia faz vários relatos de céu, né? Ruas tal, e a cidade maravilhosa, os seus muros tal. Onde que é isso? No ar? Não é, é na terra. Tá, mas então não é céu? É, porque é uma coisa só. Entende? Essa foi a conclusão aqui dos nossos comentaristas e aqui do reverendo Hernandes. Aprendemos que a morada de Deus já não está longe da terra, mas na terra. A igreja glorificada não permanecerá apenas no céu, passará a eternidade também na nova terra, novo céu e nova terra. Ainda no versículo 1, quando diz aqui o mar já não existe, lembrando que o Apocalipse, né, é cheio de interpretações, de símbolos, e como é difícil estudar, né, irmãos, Apocalipse, acho que você tem que pegar e estudar um ano o Apocalipse, assim, para tentar, né, ir repetindo, para tentar guardar algumas coisas. E ainda, muito do que a gente estuda é comentário que as pessoas chegaram a essa conclusão, a gente não pode afirmar. Então eu tenho dificuldade às vezes de afirmar certas coisas, né? Porque primeiro que existe uma pessoa comenta e acredita que é uma coisa, a outra acredita que é outra, e já fica difícil. E quando não há uma palavra concreta assim, né, fica mais difícil ainda. Mas vamos lá. Quando ele diz que o mar já não existe, segundo o comentário, diz que o mar é símbolo daquilo que separa, o mar é símbolo de algo que contamina. Por exemplo, Isaías 57, 20, fala: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Depois fala, né, também aqui, do mar emergiu a besta que perseguiu a igreja. Então, o mar como símbolo de mal. Por isso que quando diz o mar já não existe, ele está falando do mal. Ele está falando de algo que separa, ele está falando de algo que é violento. Então, são todas as coisas, uma descrição já do novo céu e da nova terra. Vamos lá para o versículo 8, depois a gente volta. Quem não vai estar no céu? E na nova terra e no novo céu? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, nós sabemos que a salvação não é pelas obras, né? Não é porque nós conseguimos alcançar o nível, nós não somos mentirosos, nós não somos idólatras. Mais à frente nós vamos entender aqui como tudo que foi feito por Deus. Por exemplo, o verso 6 diz: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega. Ou seja, foi feito por Jesus, foi feito por Deus, a nossa salvação, o nosso perdão e tudo mais. Quando se fala aqui desses que não estarão no céu, é uma forma de
nomear, né? A lista aqui parece pequena, podia colocar muita coisa aqui nessa lista. Mas é uma forma de nomear características que estão relacionadas ao afastamento de Deus, ao estar distante de Deus, ao não ser cristão, estar abandonado, estar fora da salvação. Então começa com covardes incrédulos. Covarde dá a ideia de indeciso. Covardes, talvez convencidos da verdade, mas não se comprometeram com a verdade. Tem muito covarde, né? A pessoa conhece a verdade, mas não vou, mas não faço, não toma decisão. É covarde. Aqui fala também dos incrédulos. Ou seja, que não creram, que buscaram outro caminho para a salvação. Rejeitaram a oferta do Evangelho. É muito sério, a gente percebe, irmãos, quantas pessoas, né? Pessoas boas, pessoas parece que não faz mal para o outro, mas creem em Jesus, creem na palavra de Deus como a Bíblia. E como estão essas pessoas? Estão com os incrédulos. E os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Não é uma mensagem que precisa ser pregada muito, irmãos? Porque a gente fica vendo aí as coisas acontecendo, né? Tanta gente sem a palavra. Aí a gente quer ser simpático e não vai poder falar uma palavra dessa. Não, se você é incrédulo, se você não crê na Bíblia como palavra de Deus, você está no inferno. Temos que ter mais condição de pregar a palavra, de nos comprometermos com essa verdade. Fora também, vamos dizer assim, moralmente corrompidos. Aqui diz os abomináveis, os assassinos, os impuros, abomináveis, aqueles que perderam a vergonha, o pudor, aqueles que, muitas vezes disfarçados de piadas, né, de alguém que está fazendo uma brincadeira, se entrega a todo tipo de pecado, de vício, que atentam mal. Os assassinos, que são contra a vida, que o reverendo Hernandes colocou, aqueles que praticam abortos criminosos, que matam com armas e com a língua, são assassinos. A gente sabe que Jesus ensinou isso. O quanto fazer mal para o próximo é assassinar, desanimar o próximo. Os impuros também, que se entregam a toda sorte de perversão, de lascívia, tudo aquilo que é impureza de acordo com o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina sobre o casamento, sobre a vida em família, tudo que é fora da vida em família, aqui é chamado de impurezas. Falamos aqui de corrompidos moralmente, mas podemos dizer também corrompidos religiosamente. Os feiticeiros, os idólatras, feiticeiro. Todos aqueles que, da mesma forma que a gente falou há pouco, quando estava tratando do incrédulo, né? Aqueles que buscam outro caminho para a salvação. Onde se busca esse caminho? No ocultismo, as cartas, horóscopo, no espiritualismo, espiritismo. Aí eu achei interessante que lá fala também sobre drogados, é um tipo de feiticeiro, né? Porque a droga, ela tem um fator psicológico, um fator que mexe com a alma, né? Que mexe com algo assim muito sério. E isso aqui está dentro dos feiticeiros. Idólatras, aqueles que adoram imagens, aqueles que adoram a qualquer outra coisa que não seja o Senhor, que não tem tempo para Deus. Também fala dos mentirosos. Podemos dizer que são os que não são íntegros, né, na palavra. Mentirosos, falam e não cumprem, e aqueles que não se pode confiar. Então é claro, irmãos, que aqui fala sobre uma condição de vida. Infelizmente nós somos pecadores e às vezes cometemos pecados como esses, às vezes, para não dizer muitas vezes,
mas isso não é o que habita no nosso coração, isso não é o que guia, não é a direção da nossa vida. Quando a gente lê isso aqui, infelizmente existem pessoas que vivem na prática, que vivem sempre em busca da mentira, da feitiçaria, da idolatria, de tudo que nós falamos aqui, né? Então, esses estão fora. Fora da onde, irmãos? Fora do reino dos céus. Ainda nesse aspectos de fora, o que não vai entrar no novo céu e na nova terra? Agora, coisa boa, que não vai entrar, né? Aliás, é coisa ruim. É ruim, então não entrando é bom, fica bom. Entenderam? Versículo 4. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. No céu não haverá dor. A morte já não existirá. Já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. A dor é consequência do pecado. A dor, seja ela física, emocional, espiritual. A questão da dor é tão interessante. Como que explica a dor? Você não, é difícil demais, né? Está doendo meu dente. O quanto? Como? A gente nem sabe explicar, porque eu não sei como que o outro sente a dor. E quando não está doendo nada? É uma dor emocional, né? Tem doenças sérias, né, nesse lado da emoção, do sentimento do coração, de angústias, porque nós estamos vivendo num mundo completo, num mundo de pecado, num mundo que a gente é surpreendido às vezes por notícias, por acontecimentos, por coisas que estão ao nosso redor. Mas não haverá no céu mais sofrimento, mais enfermidade, defeito físico, cansaço, depressão, decepção, traição. Qualquer coisa dessa forma não entrará no céu. Quando fala das lágrimas, né? Não haverá choro. O mundo é um mundo de lágrimas, mas no céu não haverá choro. E nem haverá luto. Por que não haverá luto? Porque não haverá morte. Seremos revestidos da imortalidade. Então, irmãos, vi novo céu e nova terra. Não sabemos como será, mas sabemos que será algo assim, até indescritível. Nem tem palavras, né? Acho que muito do que até o Apocalipse fala, de não definir certas coisas, porque como que você vai definir uma coisa que você nunca viu? Eu já dei esse exemplo algumas vezes, né? A gente vai definir um copo d'água, mas você já tem uma imagem. Eu falo, um copo é igual um copo de água. A gente vai definir gosto das coisas, né? Por exemplo, que gosto tem abacate? Eu não como abacate, eu não lembro a última vez na minha vida que acho que eu nunca experimentei abacate. Mas que gosto tem abacate? Não sei. É parecido com o quê? Com abacate. Então tem coisas assim que você só mostrando a coisa. Não tem como. Agora, como que é o céu? O céu são ruas de ouro. Tá. É interessante, né? Dubai lá, você vê aquelas coisas tão lindas assim. O céu então deve ser igual, parecido com Dubai, né? Mas muito mais do que qualquer construção humana. Eu venho, né, a pé, 6 e pouco, sempre tem um pôr do sol. Hoje estava uma luz meio vermelha, meio laranjada, assim, aquela luz lá. Eu até falei para o Thales, parece aquelas fitas de LED, sabe? Que fica aquela luz assim, colorida. E agora você imagina uma fita de LED que Deus põe todo onde você olhar, tá aquela lâmpada assim, né, brilhante. Que homem vai fazer algo parecido com isso? Não há como. E isso é ainda aqui, nesse mundo que está caído, que está, digamos assim, né, chorando, clamando, isso com dificuldades que nós temos. A mesma coisa nós, né? Como nós somos limitados e ainda somos, digamos assim, capazes de tantas coisas, né? Todos nós somos capazes de coisas assim que a gente não pode nem falar, né? Eu vou pensar que a gente é orgulhoso, né? Nossa, você se acha, né? Mas pense
como que Deus te deu capacidade de fazer coisas assim, né? Como humano, pensar em tantas coisas, realizar atividades. E aí, quando você começa a ver, né, os campeões do mundo, aquelas pessoas, que capacidade que as pessoas têm. E no céu? Então, não dá para explicar, será maravilhoso mesmo. Hoje nós temos limitações, hoje nós envelhecemos, hoje nós temos doenças e tudo mais. Hoje o mundo que nós vivemos está aí poluído, mas ainda é muito bom. No céu, muito melhor. Quem vai estar no céu? A igreja. Fora aqueles que não creram, os idólatras, os mentirosos, os feiticeiros, os covardes, e aí a lista vai, né? Quem vai estar no céu? A igreja, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. A gente falou bastante sobre essa figura, né, na semana retrasada, que fala sobre essa noiva que vai estar no céu. Por quê? Porque Deus completou a obra em nós. O versículo 6 aqui falou, né, tudo está feito, tudo está feito. Ou seja, não cooperamos em nada. Nós estaremos nos céus, única e exclusivamente pelo trabalho de Deus. Tudo que Ele fez, planejou, executou, e a gente está na beira aí, né? Falta o último ponto, mas nós sabemos que veio a criação, a queda, Jesus morreu, ressuscitou e voltará para concretizar e dizer, tudo está feito. Essas palavras têm um significado interessante, né? Quando Jesus morreu, Ele falou, né, está consumado. E quando Ele voltar, e Ele vai olhar assim, a igreja, a noiva, todos nós lá, né, com Jesus, está tudo feito. E está feito mesmo. A gente falou da festa, colocado aqui como as bodas do Cordeiro, a noiva, e essa festa é uma festa que nunca vai terminar. Uma festa o céu será uma festa. A noiva vai estar nos céus, pela graça de Deus. Quem que é a noiva mesmo? A igreja, somos nós. Aqui diz no versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Como que nós somos tratados? Como filhos de Deus. Aqui também há mais uma expressão, no final do versículo 6, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Mais uma expressão aqui. Primeiro ele disse, está feito. Feito por quem? Feito por Deus, não por nós. E eu darei de graça da fonte da água da vida. De graça, não pagamos nada, não merecemos nada, não contribuímos com nada. Para a gente que crê na forma, né, presbiteriana, para a gente parece ser tão fácil, mas eu sei que isso é uma questão polêmica, eu não gosto nem de ficar debatendo com quem é contrário, né? Eu gosto de falar com quem concorda comigo, né? Para ser contrário aí dá problema, mas parece tão claro para nós isso. O que eu posso contribuir para a minha salvação? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Olha o tamanho de Deus, olha a importância de Deus, olha tudo que Deus é. Então as minhas obras, elas são também espelhos, refletem essa glória de Deus. A bondade de Deus na minha vida. Nunca eu tenha algo que eu possa contribuir. Você já andou com alguém muito rico? Aí você chega lá no lugar do restaurante e fala, não, pode deixar que eu pago. Tem como, né? O cara vai lá para vocês e vai falar assim, você está brincando, né? Primeiro que deve ser um restaurante muito caro, né? Você vai gastar seu salário inteiro ali para pagar aquele almoço, enquanto a pessoa que é rica, para ela não é nada aquilo. Então a gente já nem fala, né? É melhor nem falar nada. O duro é ter esse amigo rico para levar a gente num restaurante chique, né? Não está tendo muito mais amigo assim. Mas pense,
Agora pensa chegar diante de Deus, Deus fala, não, vem aqui que eu estou te salvando. Não, espera aí, que eu vou tirar aqui uma moedinha aqui. Não, senhor, aqui, eu quero ajudar, quero contribuir. Deus vai falar, contribuir? Só se for lá para o outro lado, né? Porque aqui no céu não precisa disso, não há como contribuir em nada. Aqui fala sobre o céu como essa festa de casamento que nós falamos, né? Viu a cidade santa, ataviada como noivo, e a presença de Deus como Pai que nós falamos. É o versículo 3 também, que fala sobre eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Temos aprendido, estudamos na escola dominical, como hoje o homem não pode estar na presença de Deus. Estudamos lições lá do Antigo Testamento que Deus colocava esse impedimento. Então, Deus falava por intermédio dos profetas, por intermédio de outras pessoas. E aqui fala que Deus estará com toda a sua glória, estaremos na presença do Senhor. Tem algumas canções um pouco animadinhas para os dias de hoje, que falam, né? Desça, Senhor, vem com toda a tua glória aqui. Mas se o Senhor vier com toda a tua glória, não seremos recebidos, né? Então, não querendo dizer, talvez essas pessoas estão querendo dizer outra coisa, mas a palavra, né? A glória de Deus habitar conosco é só nos céus mesmo, onde estaremos na total presença de Deus e estaremos preparados para isso, preparados por Deus. O céu é o céu de Deus, Deus está presente. Depois que o véu do templo rasgou, Deus não habita mais no templo, mas na igreja, por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo enche não o templo, mas os crentes. Então, a gente vem na igreja como lugar, né? Para aqui, como juntos, o Espírito Santo age no nosso meio, mas quando a gente sai da igreja, o Espírito vai junto, né? Conosco, está presente na nossa vida. Só que no céu, nós estaremos face a face com Cristo, nós o veremos como Ele é. Teremos profunda comunhão com Deus, no final do versículo 3, né, que nós já lemos, fala sobre isso, e desfrutaremos da filiação, que é o versículo 7 que nós encontramos aqui, o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho, Filhos herdeiros de uma herança incorruptível, desfrutando das riquezas insondáveis de Cristo, glorificados diante do Senhor. Eu quero terminar com aquilo que eu comecei no início. A pregação sobre o céu é importante. A pregação sobre o juízo final, sobre as últimas coisas, sobre a segunda vinda de Cristo é muito importante. Então, desde o início nós falamos, facilmente nós nos distraímos diante do mundo, esquecemos da necessidade de vivermos em diligência, mas a Bíblia diz que devemos ajuntar tesouros nos céus. E quanto tempo você trabalha para juntar tesouros nos céus? Quantas horas do seu dia nós trabalhamos para juntar tesouros do céu? Estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, mas durante o seu trabalho, você pode juntar tesouros do céu, sendo amável com as pessoas que estão ao teu lado, né, respeitando o próximo, orando em espírito, tá? Em comunhão com Deus. Quanto nós pensarmos no céu, estimula a vida de santidade. A gente viu várias vezes aqui a repreenda, né? Eis que venho como ladrão, temos que estar preparados, temos que estar vigiando, temos que estar sempre atentos. O quanto pensar no céu é importante em relação às dificuldades que nós vivemos. Nós realmente somos, parece que uma calculadora de dificuldades, né? Tira uma da frente, aparece outra, somando dificuldades.
quando não somamos e colocamos vários ao mesmo tempo. Mas quando a gente pensa na vida de uma forma mais ampla, a gente vai se preocupar menos com os problemas aqui da terra, vai descansar mais no Senhor. Então nós precisamos ouvir e falar sobre esse tema. Deus assim nos ajude, irmãos, possamos entender, possamos compreender. Nós falamos no início desse estudo que, para nossa surpresa, talvez para a surpresa de muitos de nós, não são poucas as passagens que falam sobre os céus. Nós estudamos pouco, mas tem muita passagem bíblica, tem muita coisa que nós podemos estudar e assim aprender um pouquinho mais sobre aquilo que é o mais importante para nós. Aprender é uma forma de juntar tesouros dos céus também. Sempre dou aquele exemplo de alguém que, por exemplo, tem uma oportunidade de emprego num outro país, e aí ele vai, agora nós estamos em maio, vamos dizer que ele vai em janeiro. O que ele vai fazer daqui para janeiro? Ele vai se preparar. Tomar informações, como que vai ser lá nesse outro país? Qual é o alimento que existe nesse outro país? Qual a língua desse outro país? E ele vai já viver intensamente, para que quando ele chegue lá, ele realmente esteja mais preparado possível. A comparação ela é clara, né, irmãos? Nós sabemos que nós vamos para um outro país. E o quanto nós nos preparamos, quanto a nossa linguagem, a nossa comunicação, o nosso pensamento, quanto nós pensamos nessas coisas, as coisas de Deus. Que Deus assim nos ajude, nos fortaleça. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos cantar mais uma vez o cântico Aleluia, Salvação e Glória. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos na Tua casa, de estudarmos a Tua palavra, ó Deus, de reconhecermos, ó Deus, que não há nada melhor, Deus, do que a companhia do Senhor, do que as promessas do Senhor, Deus. Nenhum tesouro deste mundo, ó Pai, nada é comparável às promessas que a Tua palavra nos trazem, ó Deus. Ó Deus querido, somos agradecidos por tão grande salvação. O Senhor, ó Deus, que é capaz de nos dar vida, é capaz de trazer a nova vida, de nos ressuscitar, de trazer o novo céu e a nova terra. Um tempo novo, ó Pai, de justiça, de paz, sem dor, sem tristeza, ó Deus. Um tempo, ó Deus, de perfeição e comunhão com o Senhor, ó Deus. Ó Deus querido, que possamos almejar mais e mais desse dia. E desde já, ó Pai, nos prepararmos, estarmos nos aproximando dessa realidade aqui, ó Deus, nesta terra. Através do Teu Espírito, que é este selo, que é esse penhor, que já, ó Deus, o Senhor já tem nos dado, ó Pai, esse sentimento da alegria, da glória do Senhor. Mas que possamos estar logo, ó Pai, que possamos estar com o Senhor. Deus, afaste-nos de todo mal, perdoe os nossos pecados, ó Deus. E esteja com tantos outros que nós convivemos, amigos, parentes, talvez até um irmão da própria igreja, ó Deus, que ainda não se decidiu pelo Senhor, ó Deus. Ó Pai, que possamos estar anunciando essa mensagem e vendo o Senhor, ó Deus, converter corações para este grande dia de festa, ó Deus, estarmos juntos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.